Oi, galera. Professora Sandra Nodari, gravando aqui uma aula sobre pauta. Pauta é um documento muito usado nas redações, tem esse nome em qualquer redação, desde Rio, São Paulo, enfim, qualquer estado chama do mesmo jeito. A função de quem faz pauta, que é o pauteiro, essa sim é um pouquinho diferente de um estado para outro. O pauteiro é assim chamado aqui em Curitiba, aqui no Paraná. Inclusive no Sindicato dos Jornalistas a gente tem salário para pauteiro, que é 30% maior que o salário para o repórter. Mas em vários outros estados, principalmente onde tem emissoras que são não afiliadas à Globo, mas que são realmente sucursais da Globo, como Minas, Recife, São Paulo, Rio, Brasília, não tem a função de pauteiro, eles chamam de produtor. Então, às vezes, vocês vão ouvir falar de produtor, e o produtor pode ser o pauteiro, ou ele pode ser uma outra função que desempenha assistência, acompanhamento, realização de gravações sem aparecer no vídeo, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação que eu fiz para a gente seguir um pouquinho explicando o que é pauta e o que vocês têm que fazer para aprender o que é pauta. Então, o que é uma pauta de TV? E vocês vão trabalhar junto comigo para entender o que é isso. Uma pauta de TV é um documento que vai indicar para o repórter o que ele deve fazer, né? Mas para começar, eu queria que vocês pensassem comigo. Vamos pensar que existe uma pauta para ser realizada por uma equipe de reportagem. E aqui, assunto da pauta. Projeto de lei quer tornar ensino particular disponível a todos os estudantes. Isso aqui foi algo que eu inventei para a gente fazer o exercício. Responda aí mentalmente ou em voz alta, como for melhor para você. Como faremos essa pauta? Onde faremos essa pauta? Quais serão as fontes dessa pauta e quais serão as imagens dessa pauta? Este é o primeiro pensamento que o pauteiro deve ter quando ele tem ou recebe uma ideia de pauta. É possível fazer uma pauta pensando que um deputado realmente propôs um projeto de lei para tornar o ensino particular disponível a todos os estudantes. Como faremos essa pauta? De que maneira? Onde essa pauta será feita? Com alguma associação, algum sindicato? Então a gente pensa assim, bom, a primeira questão é descobrir quais são os órgãos que representam o ensino particular e o ensino público. E vamos gravar entrevistas com esses dois para saber o que é que eles acham desse projeto de lei. Tem que ouvir também o autor do projeto de lei. Aqui eu já tenho, então, questão de representatividade. Ouvir o projeto de lei, o autor do projeto de lei, ouvir quem representa o ensino particular e quem representa o ensino público. E ouvir também os opositores a esse projeto. Então, essas são as nossas fontes. Onde eu vou gravar as entrevistas com essas fontes? No local onde cada uma dessas pessoas atua, ou no nosso caso aqui nesse momento de isolamento, por Zoom, por Teams, por Skype, como vocês preferirem. Que imagens eu tenho? E aqui é um problema, né? Eu vou precisar pedir para pessoas que façam imagens demonstrando como estão estudando. Então, eu vou pedir para conhecidos, para escolas, que mandem imagens de alunos da rede particular e da rede pública, tá? Então, esse aqui é para vocês pensarem o que vocês fariam de diferente do que eu sugeri aqui rapidamente. Então, estamos iniciando o pensamento sobre o que é uma pauta. Escolha uma pauta. Leia atentamente a sua pauta e faça anotações no arquivo em papel ou na nuvem. Então, aqui, eu vou querer que você pare agora um pouquinho e vá para a pasta do AVA, que o link você já tem, né? Eu já passei um link, que é esse aqui, aula AVA de estudante, que é o nosso link neste momento, que o AVA não está funcionando bem. Quando vocês abrem, vocês vão achar estes arquivos aqui. Vocês vão clicar nesse arquivo, nessa pasta pauta. Eu não estou compartilhando, peraí. Deixa eu compartilhar. Aqui. Quando vocês clicarem no link onde estão todos os nossos conteúdos, e esse link o representante tem, eu pedi para ele colocar até uma estrelinha, mas já passei também para vocês em todas as aulas, vocês vão achar estes arquivos aqui. Links para oficinas de edição, para quem está precisando ainda entender um pouquinho melhor de edição, links para assistir às aulas gravadas, as aulas
que são feitas de forma síncrona, link para participar da aula remota, que é sempre o mesmo link, a aula de revisão de técnica que a gente já teve, de gravação, de captação de imagem, a primeira aula que a gente já teve, e aqui uma pasta pauta. Vocês vão clicar nessa pasta pauta e vão ver aqui a aula sobre pauta, que é esse PDF que eu estou trabalhando, exemplos de pauta da RPC, pauta educativa, da TV Educativa, pauta da Rede Massa, pauta da RIC e um modelo para as turmas. Escolham aqui uma destas pautas de uma emissora de televisão, abram e leiam. Leiam com calma, só leiam, só para entender como é esse documento. Se puderem ler mais de uma para comparar, melhor ainda. Então, pare um pouquinho agora e faça isso. Depois que você fizer, a gente volta aqui para discutir um pouquinho de novo sobre essa questão aqui que nós estamos elaborando para vocês. Então, vejam lá. Escolheu a pauta, fez anotações no arquivo ou na nuvem da pauta que você leu, ou das pautas que você leu. Agora, uma pergunta fácil. O que é esse documento? É um relatório de reportagem? Não. É um script? Não. É um roteiro? Não. É uma pauta, tá? Não vai estar escrito pauta lá na maioria das vezes, mas a gente sabe que é uma pauta por causa dos elementos que nós vamos ver a seguir. Eu incluí esses outros aqui, relatório de reportagem, script e roteiro, porque são elementos que nós vamos aprender também nesse bimestre para poder fechar um telejornal. Então, vocês já vão ficando com os nomes também mais tranquilos para vocês aprenderem. Encontre na pauta que você escolheu. Encontrar nas pautas. Questão 1. Quem é o autor da pauta? Essa é uma pergunta média. O autor dessa pauta que você está lendo é o repórter, é o editor-chefe ou é pauteiro? Também é fácil essa pergunta, né? Não dá nem para chamar de média. Vai lá e encontra se tem o nome dessa pessoa. Essa é a pergunta média. Qual é o nome desse jornalista que escreveu essa pauta e qual é a função que ele desempenha na redação? Pergunta média. Encontre nas pautas. Quem é o público da pauta? A pauta é escrita para alguém ler, né? Quem é que lê essa pauta? É o repórter? É o público em jornal? Do telejornal? Ou é toda a redação? Isso você vai ter que me responder. Quem é o público da pauta? Quem é que vai ler essa pauta? Só o repórter? Todo o público do telejornal vai ler essa pauta? Ou toda a redação vai ler essa pauta, tá? Então, procura lá na pauta, pausa aqui e daí volta. Pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil, então. Talvez vocês gastem um pouquinho mais de tempo para responder. O que é o deadline? O que é um deadline? Vocês já ouviram falar de deadline? Eu acho que já ouviram na nossa disciplina de captação e edição. É o nome da pauta, o deadline? É o nome da reportagem? É o prazo de entrega da reportagem para a edição? Olha lá na tua pauta e tenta descobrir isso. Outra pergunta que também é difícil. Encontre o enfoque da pauta, o gancho da pauta. Esse gancho da pauta é um lead? Olha para a pauta, lê a pauta e entende qual é o enfoque dado para o assunto, qual é o gancho dado para o assunto. E veja se esse texto está escrito em formato de lead. Bem importante a gente entender isso, porque isso aqui é a cereja do bolo da pauta. Vejam, se eu fosse pedir para vocês fazerem uma reportagem sobre isolamento, façam aí uma reportagem sobre isolamento. Como é que vocês estão vivendo no isolamento? Como é que as pessoas estão vivendo no isolamento? Ó, já dei 2 ganchos. Um gancho é como você está vivendo no isolamento. O segundo gancho, ou um outro gancho para uma outra pauta é como as pessoas estão vivendo no isolamento. Eu posso fazer uma pauta enfocando só estudantes no isolamento, só idosos no isolamento, só crianças no isolamento, só jovens no isolamento, só médicos no isolamento. Cada elemento deste é um enfoque ou um gancho diferente. Eu posso pedir para a sala inteira fazer o mesmo tema, mas cada tema tem um gancho, e esse gancho tem que estar muito claro na pauta. Pensem numa situação em que as pessoas vão cobrir, tem 3, 4 equipes na mesma TV cobrindo uma manifestação. Cada uma vai ter que trabalhar um gancho, porque senão as reportagens ficam iguais. Encontre na pauta o objetivo da pauta. Vocês vão ver que em algum momento daquele texto lá, e de preferência leiam mais de uma pauta, porque aí vocês vão ver como é que cada pauteiro escreve de forma diferente a partir da redação onde trabalha. Qual é o objetivo? Esta pauta vai ser, esta reportagem vai mostrar, não vai estar escrita a palavra objetivo, mas vai ter um verbo dizendo, vamos mostrar tal coisa, vamos acompanhar tal coisa. Então, eu quero que vocês encontrem isso também. Encontre as fontes na pauta. Quantas fontes tem na pauta que você está trabalhando? Tem só uma fonte? Nome, profissão e contato. Veja como isso é escrito. Tem várias fontes? Tem 3, tem 4? Tem enquetes? Enquetes que são aquelas perguntas que a gente faz para várias pessoas na rua sem agendar com ninguém. Dê uma olhada nisso também.
É para parar e ir lá olhar. Encontre o encaminhamento, o roteiro de onde a pauta será gravada. Olhe para os endereços e pense na logística. Há tempo de se deslocar de um lugar para o outro? Veja pelo Google Maps. Vocês vão ver assim que uma pauta fala para a equipe estar 8 horas da manhã no bairro Barreirinha, em Curitiba, e ela tem uma gravação às 9h30 no Tatuquara. Dê uma olhada se isso é possível, pensando que na Barreirinha a pessoa vai às 8 horas da manhã bater na porta da fonte, pedir licença, conversar com a fonte, gravar a entrevista, montar o equipamento antes, gravar a entrevista, entrar no carro e às 9h30 tem que estar no Tatuquara para fazer a mesma coisa, bater na porta e assim por diante. Então, dei uma olhadinha nos endereços das pautas para ver se faz sentido. Porque se tem uma coisa que os pauteiros fazem errado é isso. Eles marcam coisas impossíveis de ser feitas porque não dá tempo de chegar até os lugares. Encontre nas pautas quantas páginas tem essa pauta e por que você acha que a pauta tem esse número de páginas. Essa pauta está muito grande, está muito pequena, por que todos aqueles textos estão ali? Dados. Quanto de dados tem na pauta? A fonte de dados? Adianta ter link nas pautas? Essas pautas que eu passei para vocês, vocês acham que elas são pautas digitais ou são pautas em papel? Como é que o repórter vai manusear isso? Então, quero que vocês olhem para os dados. Tem uma parte na pauta que vocês vão observar que não é texto do pauteiro, que é texto que o pauteiro deu um Ctrl+C no lugar e Ctrl+V na pauta. Tem fonte de onde ele tirou isso? Para que ele tirou todos esses dados? Tem link ali ou tem os textos copiados e colados? Deem uma olhadinha. E aí, a grande questão, as pautas são de telejornalismo. Então, quais são as imagens que podem ser produzidas para essas pautas? Essas que vocês leram. Está escrito lá, não esqueça de fazer imagem disso. Do mesmo jeito, está escrito, não esqueça de perguntar isso para a fonte. Essas coisas não estão escritas, elas estão subentendidas. Então, quais são as imagens a partir das locações marcadas que podem ser feitas para as pautas, que precisam ser feitas para as pautas? Isso é papel do pauteiro pensar. Não pode mandar uma pessoa, um repórter, cobrir uma pauta se ele não imaginou que imagem vai ser usada para cobrir essa pauta. Então, pensa nisso. A indicação de arte na pauta, arte, vocês sabem que vocês já viram, né? São mapas, são tabelas, são animações, a indicação de alguma coisa assim, porque quem faz as artes numa reportagem não é o repórter, é o pessoal da edição. Às vezes, nas emissoras maiores, tem inclusive um setor que chama o setor de artes que vai fazer isso. Então, agora que vocês já fizeram tudo que eu pedi, já leram, já responderam, eu vou dizer para vocês o que é pauta. Eu vou dar uma resposta agora a partir das perguntas que eu fiz na primeira parte. Pauta é o documento escrito pelo pauteiro, sob orientação do editor-chefe, para a equipe de reportagem. O pauteiro é o produtor. Esse nome ele pode ser usado, né, como pauteiro e como produtor, embora o produtor também possa ser um cara que trabalha só na produção de conteúdo, oferecendo conteúdo para alguém que vá gravar. Então, é importante saber isso, porque uma vez caiu no ENAD uma questão que era confusa e que a gente podia ter pedido, inclusive, para cancelar, porque trabalhava com a palavra produtor como se produtor fosse usada no Brasil inteiro, e não é. Aqui a gente chama de pauteiro, por exemplo. Quem é o editor-chefe? É o responsável pelo telejornal, é o cara que decide todas as pautas, todos os ganchos, todos os enfoques, diz qual repórter vai fazer cada pauta, quanto tempo tem cada pauta, e que depois monta isso tudo como um quebra-cabeça num telejornal. Então pensem que William Bonner às 10 da manhã tem uma reunião de pauta, ele decide, a partir das sugestões que os editores e os coordenadores de rede que conversam com as praças do Brasil inteiro, quais matérias ele quer no telejornal, no Jornal Nacional, ele diz quanto tempo ele vai dar para cada matéria, diz que não quer algumas delas, às vezes decide qual repórter vai fazer cada uma, e daí ele senta no computador dele e vai transformar tudo aquilo, todas aquelas pecinhas na reunião de pauta, num roteiro de telejornal. Equipe de reportagem normalmente é formada por repórter e cinegrafista, às vezes também por produtor, dependendo do tema, do assunto, e também pode ser só por repórter, no caso da pessoa atuar como vídeo repórter. Então, quem é o público do documento da pauta? Toda a redação. Quem vai ler a pauta? O repórter, o editor que vai montar aquela matéria, o editor-chefe que vai colocar aquela matéria no roteiro e toda a redação que tiver dúvida com relação àquele assunto, tá? Então, esse é o público da pauta. O pauteiro deve autorizar a equipe a entrar nos locais de pauta. Pensem, vocês vão fazer uma matéria no shopping, tem que pedir autorização. Prever a existência de imagens para gravar. Pensar quais são as imagens. Não adianta marcar uma reportagem sobre uma produção extra de biscoito, que vai ser enviado para a África, e aí o repórter chega para gravar
e fala assim, agora eu preciso filmar a produção dos biscoitos. Aí o cara que está recebendo a equipe lá na fábrica diz assim, não, mas não tem mais biscoito aqui, a gente mandou para a África ontem. Como é que essa matéria vai ser feita? Então, tem que conversar com quem você está marcando a pauta para entender que imagens são possíveis de fazer, porque dependendo da situação, a pauta vai cair. Cuidar de questões burocráticas, dinheiro para o pedágio, para o almoço, autorizar horas extras, isso é bem importante, é o pauteiro que faz, ele não pode mandar um repórter, em vez de trabalhar 5 horas ou 6 horas por dia, trabalhar 10. São questões burocráticas que ele cuida. Conversar com as fontes e seus assessores antes de marcar as entrevistas para entender o que as pessoas podem falar, o que elas têm a dizer, qual é a história delas para escrever isso na pauta. E informar a equipe editor-chefe de alterações, porque alterações acontecem, né? Às vezes você marcou uma entrevista com alguém e a pessoa desmarca. Ou vai avisar, ó, não tem mais imagem de biscoito para fazer, porque a gente já mandou para a África. Aí tem que conversar com todo mundo de novo. Então o pauteiro tem uma função chave, porque ele faz a ponte entre as fontes e toda a equipe de redação, principalmente o repórter, o editor e o editor-chefe. Profissional da pauta, então. E é onde mais tem vaga de estágio para vocês, né? Os nossos alunos e alunas que estão estagiando em TV estão trabalhando tudo na pauta. Precisa ter agenda. Então, assim, vocês começaram, e eu já falei isso quando dei aula para vocês, acho que pela primeira vez. Vocês começaram a ter contatos com pessoas, cria uma agenda, onde vocês quiserem. Vai ser no celular, vai ser numa nuvem, mas esses números têm que ficar protegidos, para que vocês possam acessar quando quiserem. E na agenda coloquem o que aquela pessoa é, para lembrar, né? Preciso de um personagem assim, eu tinha um, deixa eu achar ele aqui, e tem que achar. Deve ser bem informado, então tem que ler notícia todos os dias, ou assistir notícia, ou ouvir notícia. Não dá para cobrir uma coisa que você não sabe que está acontecendo, de jeito nenhum. Ter conhecimento de mundo. Eu estou com o mapa lá atrás, estão vendo bem por isso, porque a gente tem que saber onde fica o Canadá, a gente tem que saber quais países ficam na América Latina, na América do Sul, o pauteiro tem que entender isso. Ter conhecimento de mundo, então, ser muito ágil, muito rápido, gente. O pauteiro, ele não pode ser uma pessoa acomodada, que o editor-chefe fala assim, liga lá para o deputado Dal, vê se ele pode dar uma entrevista. Daí volta o editor-chefe 15 minutos depois, e daí o que o deputado, ainda não liguei. Não pode, é na hora. O repórter liga e fala assim, putz, encontrei tal coisa de tal jeito, vê se o povo quer. Tá bom. E vai lá fazer outra coisa. Não, é na hora, editor-chefe. O repórter encontrou uma girafa atravessando a rua. Faz imagem? Claro, faz. É tudo na hora. Então, agilidade. Filtrar reclamações, porque o pauteiro ele recebe reclamação da fonte que não gostou da matéria. Eu, por exemplo, outro dia dei uma entrevista para RIC e eu odiei a edição que eles fizeram. Acho que a edição que eles fizeram não condiz com o que eu falei na entrevista. Eu posso ligar para a pauteira e reclamar, porque afinal de contas foi ela que me pediu e eu expliquei para ela qual era o meu ponto. Posso ligar para a repórter e reclamar. A entrevista que eu dei para ela falava muito mais do que aquilo que eles colocaram. Então, o pauteiro filtra a reclamação da fonte, do repórter, do editor e de todo mundo. Então, tem que ser uma pessoa que também não leve nada, não leve tudo para o lado pessoal. Atender bem ao telefone, né? Porque o telefone na redação toca, então falar o telefone e gostar dos bastidores, né? Então todos vocês e todas vocês que não gostam de aparecer na câmera, bastidor é o caminho. Diferença de pauta e produção, eu já falei então, pauteiro é um termo usado no Paraná, produtor é um termo usado principalmente no Rio e São Paulo. Agora, atividade para a próxima aula. Cada equipe deve escrever uma pauta, que será gravada. Primeira ação, apurar as notícias do dia, da semana, do mês. Segunda ação, encontrar fontes. Terceira ação, agendar. Quarta ação, verificar que equipamentos vocês vão usar. Imagino que seja o celular, tá? Para a próxima aula, então, do dia 25 de agosto, você deve enviar a sua pauta para sandra.nodari.up.edu.br até 7h59. Teremos uma reunião de pauta a partir das 9h para vocês apresentarem os VTs que irão gravar e editar. A pauta nessa reunião do dia 25 vai ser individual. Do dia 25 é isso. E daí vocês vão entregar os VTs uma semana depois. Então eu já vou alterar essa data aqui, que na verdade os VTs a gente vai discutir no dia 25, vocês vão ter uma semana para produzir, daí em equipe. Só que as pautas sendo individuais, a gente pode escolher a melhor pauta de cada um de vocês. Beleza? Então, pautas para a próxima aula, para a gente ter uma reunião de pauta a partir das 9h e decidir de todas as 20 e poucas pautas, acho que é isso, né? Quase 30 que a gente vai receber, quais são as que a gente pode gravar. Vocês vão poder gravar individualmente ou vão poder gravar também em equipe. Combinado, então, gente? Todo o material está aqui. Vocês podem tranquilamente
acessar quanto quiserem. A intenção é que vocês leiam mesmo, que vocês tenham tempo. Eu estou deixando uma aula inteira tem quase 4 horas, então dá tempo de fazer isso que eu pedi com muita calma, principalmente lendo as pautas e fazendo esse exercício de descobrir. E aí vocês vão escolher uma pauta para trabalhar, e eu deixei também ali na pasta um modelo de pauta para os alunos. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar para vocês verem de novo. Vejam só. Aqui tem pauta modelo para as turmas. Vocês vão abrir e vocês podem baixar no computador de vocês e escrever por cima. Ó. Pauta. Aqui a gente chama de retranca, bicicleta segurança. O nome da pauta, bicicleta segurança, mas vocês já sabem que é uma retranca porque a gente já trabalhou isso em outro momento, né? O nome é sempre retranca. Cabeçalho, quem é a equipe que vai trabalhar nessa pauta? Roteiro, como essa pauta vai ser gravada? Aqui não vai ter endereço, né? Muito possivelmente vocês vão pôr. Primeira gravação, 9 da manhã, por Zoom com a pessoa tal. Segunda gravação, 10 da manhã, por Zoom com a pessoa tal. Dia e horário. A pauta tem como tema, e aí é que vocês vão colocar um enfoque, quais são os dados. Então, sigam esse modelo aqui e usem esta pauta. E o deadline, tá? Eu peguei uma pauta da Giovana Cipulo aqui para mostrar para vocês como se faz, tá? E é bem importante que vocês escrevam individualmente as pautas, pensando nas gravações. Não precisa ainda, nesse momento, falar com os entrevistados, a não ser que você não tenha certeza se eles darão entrevista. Então, se vocês puderem, não é ruim também, já falar, pessoa, pode gravar para mim? Mas se vocês preferirem só elencar os nomes, procurarem elencar os nomes, daí vocês no dia seguinte fazem contato, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida me mandem e-mail, mas em princípio o papel de vocês é estudar, ler as pautas e produzir cada uma pauta. O tema é livre, só que tem que ser dentro da disponibilidade que você tem de gravar para que esse VT seja gravado, e vocês ainda não precisam fazer contatos com as fontes, mas vocês precisam dizer quem são as fontes e por que elas estão na pauta, qual é a função delas, qual é a profissão e assim por diante, tá bom? Fico por aqui então, gente, e a gente conversa na próxima aula, que vai ser da Síncrona, a gente se encontra para a reunião de pauta. Um beijo. Tchau, tchau.